Olá meus amigos, mais um vídeo aqui para o nosso canal. No vídeo de hoje eu vou trazer aqui alguns questionamentos que eu acho bem relevantes no tema religião. Uma coisa que todos nós já cansamos de ouvir é que todos nós devemos a obediência a Deus. Essa é uma máxima que é repetida pela maioria dos religiosos, por uma grande parte desses religiosos. Esse argumento é usado para que convençam as pessoas a seguir o Deus que eles acreditam e que levem as pessoas a serem adeptos da religião. Como estamos no nosso país extremamente cristão, o Brasil, a grande maioria é cristã, então o Deus aqui em específico vai ser o Deus cristão. Essa afirmativa ela tem alguns problemas. Você afirmar que devemos obedecer a Deus porque Ele é um ser divino, é você dizer que pelo fato de Deus ter o monopólio da força, ser o Deus que tem uma autoridade suprema, logo devemos obedecê-lo. De cara, a gente tem que ver que já parte de alguns pressupostos essa afirmação. Você parte do pressuposto que Deus existe. Você ignora que o Deus que os religiosos aqui estão afirmando, no caso o Deus cristão, é um Deus que existe. A gente sabe que não tem evidências nenhuma que o Deus cristão existe. Até o momento não tem uma única evidência que existe Deus e que esse Deus é o cristão. Mas, para o bem do vídeo, a gente não vai se preocupar com isso agora. Vamos partir do pressuposto que realmente o Deus cristão, o Deus da Bíblia existe. Pelo fato de Deus existir, isso por si só já seria motivo suficiente para aceitar e seguir todas as suas ordens. Outro problema que a gente tem nessa afirmativa é que como vamos saber o que realmente Deus quer? Como saberemos o que Deus manda? Partindo daí, teremos que acreditar em livros ditos sagrados, como o Alcorão, como a Bíblia, como os Vedas. Agora, qual a credibilidade desses livros? São livros antigos, que sofreram por anos e anos mudanças. No caso da Bíblia, teve vários e vários concílios que aceitavam o que deviam estar na Bíblia e o que não devia. Teve correção. Então, de anos e anos, tendo problemas de copistas, problemas nesse sentido. Então, qual a credibilidade do livro Bíblia? Por que devemos dar essa credibilidade para esse livro e aceitar e acatar tudo que está escrito ali? No livro Bíblia, se você for analisar, tem algumas ordens, alguns direcionamentos que hoje você vê isso que não faz sentido. Se realmente a Bíblia fosse um livro inspirado por Deus, fosse um livro que foi inspirado por um ser onisciente, um ser que já sabia de tudo que poderia acontecer no futuro, esse livro não deveria ter nenhuma incoerência. Ele não deveria ter passagens em que desse dúvidas para margens de diferentes interpretações. O mesmo texto, quando é lido por uma pessoa, são interpretadas de uma forma, quando lidas por outra pessoa, podem ser interpretadas de formas totalmente diferentes, trazendo ali incoerências. Se Deus ele é onisciente e ele sabia que precisaria deixar instruções claras, esse método de deixar um livro não seria um método muito bom. Ou melhor, é um método terrível, porque é um livro que deixa margens para interpretações diferentes. Isso, para um Deus onisciente, já é algo que não vai cair bem. Por que devemos acreditar e dar créditos para essa autoridade divina? Logo, o que vai acontecer é que pessoas vão usar esse argumento que a divindade merece ser seguida e logo a autoridade divina é passada para seres humanos, para monarcas ou até mesmo sacerdotes.
porque devemos dar créditos para pastores, padres, sacerdotes, porque eles têm crédito para falar qual é a vontade de Deus e como devemos seguir. Se o próprio Deus, que teoricamente existe, não aparece para dar as suas instruções claras e específicas, por que devemos dar credibilidade para pastores? Então, novamente, é outro problema. Se a divindade que vocês afirmam, né, os religiosos afirmam existir, não é clara o suficiente com suas ordens, e ele escolhe representantes na Terra, como seres humanos, para se representar, é um outro problema também. Por que eu tenho que dar créditos para pastores e padres e qualquer tipo de sacerdotes? Então, esse também não é um argumento bom para seguir a Deus. Vocês podem até, algum religioso pode até argumentar que se a gente não seguir a Deus, iremos ser punidos. E se você utilizar esse tipo de falácia, esse tipo de apelo para que levem as pessoas a seguir, as pessoas que estão realmente obedecendo a Deus, de fato elas estão obedecendo a Deus, elas estão cumprindo essas ordens, ou apenas estão com medo das punições? A partir do momento em que você coloca um inferno, você coloca uma punição nesse nível, a genuinidade das pessoas que obedecem a esse Deus já são questionadas. De fato, elas estão realmente obedecendo a Deus e seguindo os seus mandamentos por boa vontade, porque é algo correto a se seguir, ou porque elas têm medo de ser punidas? Podemos também questionar a justiça divina. O que é algo justo? Algo é justo porque Deus define, ou já é justo por sua conta própria, por sua essência? Vamos dar um exemplo. Matar é algo correto? É algo certo a se fazer? Se você falar para mim que não é, beleza, matar é errado e a gente pode concordar nisso. Mas se Deus ordena que você mate, e aí, a partir de agora, isso vai ser algo correto, algo justo? Então são questionamentos que a gente pode fazer. Então, analisando isso, a gente não tem motivo nenhum para obedecer Deus. Esses argumentos que tem para a gente obedecer um Deus é muito fraco. E a gente tem ainda o detalhe, qual Deus é o Deus correto? Dependendo da região geográfica que você nascer, você vai ter uma crença específica. Se você nascer na Índia, você vai acreditar, por causa da doutrinação, que os deuses corretos são os deuses hindus. E já que você nasceu no Brasil, um país extremamente cristão, você vai acreditar que o Deus cristão é o verdadeiro. E vai excluir todas as outras ideias de deuses. E o único Deus verdadeiro para você vai ser o Deus cristão. Então temos esses problemas. Afinal, por que devemos acreditar em Deus? Por que devemos obedecer esse Deus? Se você analisar a obra que retrata extensivamente Deus, é cheio de problemas. É Deus ordenando que pessoas inocentes sejam mortas, é Deus ordenando que pessoas sejam exterminadas, sejam massacradas a espadas, ordenando que o seu exército vá vingá-lo. Então, esse é um Deus realmente ético, é um Deus realmente coerente? Esse questionamento que eu faço aqui é válido. Por que devemos obedecer essa ideia de Deus? Não faz sentido nenhum. O vídeo de hoje é esse, para trazer esses questionamentos a respeito de obediência. Devemos obedecer esse Deus? Aqui eu faço bastantes análises da divindade, da religião. Mas para mim, essa questão que Deus existe ou não já é irrelevante, é algo que é uma discussão que para mim não faz mais sentido. Para mim não faz importância se Deus cristão existe sim ou não. Mas aí a gente começa a questionar a ética questionada desse Deus, a ética, os modos operantes que esse Deus tem, principalmente quando você lê o livro sagrado, né? Então o vídeo de hoje é esse. Deixa o comentário de vocês aí embaixo, o que vocês acharam do tema. E até mais.